iniciando a atividade, ok?
Boa noite. Sem mais demoras, vamos estar iniciando as atividades. Então, aqui, hoje estamos aí com a turma do Senai Ítalo Bologna aí, com projetos elétricos prediais, matéria muito legal aí. Então, é o seguinte, aqui nós temos o nosso fórum, vamos ver como é que tá nossas entregas, ainda tem um tempo legal para realizar a entrega, né? Até dia 3/12. Então, aqui eu vou em comunicação. Então, aqui o Darley já entregou. O João já entregou. Vitor. Aí, legal. O pessoal entregando aí. Jean, Francisco, Adélio, Elias, Jonathan. Ah, o Jonathan. Tá lá, Jonathan aqui. Aí. Agora vamos para a nossa situação de aprendizagem 1. Então, só 5 que entregaram. Então, tem que. A Adele já entregou, né? Isso aí, Adele. Atividade 2. A Adele não entregou a atividade 2. Não é possível, Adele. Então, vai entregar agora, né? Vai tirar a fotinha. Atividade 3. Beleza. Então, repetindo aqui, a nossa atividade 1, o fórum, né? Certo? E aí nós temos a atividade 1, que é para fazer o levantamento de iluminação e tomadas, certo? Dessa planta baixa, que é a cozinha, sala, 2 quartos, banheiro, ok? Uma casa comum, né? Certo? Então, sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Fazer o levantamento de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Tomada de uso geral, aproximadamente 10 amperes, tomada de uso específico de 20 amperes acima. Exemplo do chuveiro e no caso aqui ar-condicionado, se você quiser colocar, né? Ok? Nossa situação de aprendizagem 2 aqui já pede para você estar fazendo a instalação, certo? Tanto de iluminação como tomadas, ok? Certo? Beleza? Aí já pede para estar fazendo a instalação. Na atividade 1, a gente vai ter que colocar também os circuitos, né? Certo? A divisão dos circuitos. E a 3 aqui é finalizando completa, ou seja, a instalação completa de uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então vamos lá com a aula. Aí, Adélia, aproveita na situação de aprendizagem 2, tirar a fotinha, tá? Ok, professor. Então aqui, ó, projeto elétrico predial. Primeiro nós temos nosso fórum. O fórum praticamente é fazer a instalação da lâmpada, de uma lâmpada, tomada de uso geral, tomada de uso geral, tomada de uso específico para torneira elétrica, tomada de uso específico para chuveiro elétrico. Lembrando que isso aqui foi montado para o quadro, por exemplo, de São Paulo, ok? Lá faz que é 220, ok?
E aí, então, a montagem de um quadro geral de distribuição, onde a gente tem DPS, temos DR, disjuntores. Aí nós temos disjuntores tanto para iluminação, tomada, torneira elétrica e chuveiro elétrico. Então, se você ainda não fez a tarefa do fórum, tem que tirar a fotinha para enviar para o professor Alan, que é essa daqui, ok? Ou você pode tirar essa foto e enviar para o professor Alan, ou pode escrever o passo a passo. Aqui, então, o professor colocou em um quadro de montagem de distribuição geral. Legal, né? Então, aí é a nossa planta baixa, né? Certo? Da casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, vamos fazer aí o levantamento para essa instalação. Segundo a nossa norma NBR 5410, a cada 106 metros quadrados, a gente coloca no mínimo 100 VA, que é a potência da lâmpada. Em cômodos igual ou inferior, tem que colocar 100 VA, ok? No caso inferior, nós falamos aí do banheiro. Banheiro geralmente é abaixo de 6 metros quadrados, ok? Mesmo assim, você tem que colocar no mínimo 100 VA. Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, devemos colocar 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada aumento de metro quadrado inteiro. Solução da situação de aprendizagem 1. Levantamento da carga de iluminação. Os cômodos descritos são cozinha, banheiro, sala, quarto 1, quarto 2. Metros quadrados são descritos e a potência, de acordo com a norma, deu 100 para a cozinha, 100 para o banheiro. A sala tem uma quantidade de metros quadrados mais elevada, deu 400 VA. Quarto 1 deu 220, quarto 2, 160.
com um total de 980 watts. Situação de aprendizagem 1. Se você não enviou, tira a fotinha para enviar para o professor Alan. Dando continuidade, nós temos aí também a questão das tomadas. As tomadas são classificadas em tomada de uso geral e tomada de uso específico. Tomada de uso geral são utilizadas para alimentar aparelhos cuja corrente nominal é inferior ou igual a 10 amperes. Tomadas de uso específico são utilizadas aí de modo exclusivo ou dedicada a aparelhos cuja corrente nominal é de 20 amperes acima. Exemplo, chuveiro elétrico, que geralmente é de 4.400, 5.600, 7.500 watts e assim sucessivamente. Os ar-condicionado também. Aí o professor Alan colocou o exemplo da tomada de 10 amperes e 20 amperes. Segundo a norma, a cada 6 metros quadrados, no mínimo, você coloca uma tomada. Geralmente, a gente faz uma indicação para você colocar uma quantidade de tomadas maiores, porque para evitar o uso de extensão elétrica, TES e Benjamin. Cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração, ok? De perímetro. E elas têm que ser uniformemente espaçadas. Vamos colocar tudo junto, né? Subsolo, varanda, garagem ou sótão, a norma indica que coloque pelo menos uma tomada. Cozinha, copa cozinha, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E aí, a gente faz uma indicação da diferença da tomada de 10 amperes para a de 20 amperes. De 10 amperes tem um orifício de 4 milímetros e de 20 amperes de 4,8 milímetros. O professor Alan coloca uma tomada aí com inovação em tecnologia com saída de USB, onde você pode carregar o seu iPhone ou smartphone. Geralmente, no banheiro, nós colocamos uma tomada com interruptor, ou seja, interruptor com tomada, e uma tomada alta para o chuveiro. Indicação que nós deixamos que para equipamentos que trabalham com temperatura elevada, não utilize tomada. Utilize conector de porcelana ou faça emenda direto. Ou seja, seu chuveiro elétrico, utilize conector de porcelana ou faça emenda direto. Ainda na solução da situação de aprendizagem 1, temos aí o levantamento das tomadas de uso geral e uso específico de acordo com os cômodos, dimensões, perímetro. E aí tem a descrição da tomada de uso geral e específico. O específico nós temos, colocamos aí uma torneira elétrica de 5.500 watts, um chuveiro elétrico de 7.500 watts e os ar-condicionados. Ao detalhe que foi colocado o ar-condicionado na sala e nos 2 dormitórios, ok? São os 2 quartos. Ainda na solução de aprendizagem 1, foi solicitado que fizesse a divisão de circuitos. Então, dividindo os circuitos, um exemplo, 9 circuitos. No circuito 1, iluminação geral. Sala, quarto 1, quarto 2. No circuito 2, iluminação dos ambientes molhados, cozinha e banheiro. Circuito 3, tomada geral, sala, quarto 1, quarto 2. No circuito 4, tomadas dos ambientes molhados, cozinha e banheiro. Circuito 5, colocamos a tomada de uso específico, né? Na cozinha, a torneira elétrica. Circuito 6,
Colocamos aí o chuveiro elétrico, né? Banheiro. E o 789, os ar-condicionado, que seria a sala, quarto 1 e quarto 2. Ainda no exemplo de divisão de circuitos, nós temos aqui, por exemplo, o padrão seu, que tem um medidor eletrônico, né? De acordo com a concessionária. No caso aqui da nossa central elétrica é Equatorial, no estado de Goiás. Aqui nós temos um quadro geral de distribuição, um exemplo. E aí nós temos circuitos terminais, que nós chamamos de circuito 1, que é a iluminação, circuito 2, que é a tomada de uso geral, circuito 3, tomada de uso específico para o chuveiro, circuito 4, tomada de uso específico para a máquina de lavar. Solução da situação de aprendizagem 2. Solução da situação de aprendizagem 2 é a nossa planta baixa aí completa aí com a instalação de iluminação e tomada. Então, se você está participando da aula do professor Alain hoje, ou está assistindo essa aula, é a parte da solução da situação de aprendizagem 2. A descrição. Nós temos aqui tomada meia altura, tomada baixa, aproximadamente 30 centímetros do chão, do piso, tomada meia altura, uma luminária. Este cômodo é a cozinha. Aqui nós temos um quadro geral de distribuição. Este é o banheiro com a luminária. Temos um interruptor com tomada aqui. Temos aqui a tomada alta para o chuveiro, ok? Temos aqui o nosso ar-condicionado, tomada alta. 4 luminárias. Tomada baixa. Tomada baixa. Aqui nós temos tomada baixa. Tomada para o ar-condicionado. Tomada baixa. As luminárias. Interruptor aqui de 2 teclas com tomada para cada, né? E aqui o ar-condicionado. Solução da situação de aprendizagem 2. Aproveita para tirar a fotinho. Tirou a fotinha, vamos dar continuidade nas atividades. Lembrando que essa aula fica gravada no nosso AVA, ok? Certo? Que é a plataforma que você acessa para realizar o curso. Então, você pode lá clicar lá em vídeo aula e você vai ver esse material lá para você. Cores dos condutores elétricos de acordo com a NBS 5410. Para a proteção, nós temos a cor verde ou verde amarelo. Para a fase, temos o vermelho. Neutro, identificado pela cor azul. E o retorno, preto. Ok? Aí temos um exemplo do cidadão que está realizando aí a instalação elétrica. Ok? De acordo com as cores dos condutores. Aí nós temos o exemplo que nós chamamos de quadro geral de distribuição. Onde nós temos aqui, por exemplo, ó, fase vermelho, neutro azul e a proteção, que no caso é o fio terra, né, verde, né? Então aqui nós temos os jumpers, ok? Certo? Ou você faz com os condutores, ou já tem esse jumper já, ok? Que vende. Barramento de terra, barramento de neutro, ok? Então, daqui para cá, nós temos disjuntor geral, barramento de neutro, barramento de terra e os disjuntores. E aqui tem uma proteção de acrílico também, ok? Este é um exemplo de uma planta baixa, né? De um local aí onde o professor estava ministrando um treinamento.
Temos aí os condutores retorno, fase, terra e neutro. Temos aqui um neutro, o terra, né? Aqui o retorno. Aqui o interruptor de 3 teclas, chega a fase, sai 3 retornos, um retorno para essa carreira de lâmpada, outro retorno para cá e outro retorno para cá. E aí, neste caso, cada luminária tem 4 lâmpadas, tá vendo? De 9 watts, ok? Aí nós temos nossa planta baixa, ok? De 1/4, dando um exemplo aí para vocês, né? Aí tem um quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Professor, por que que tá pretinho assim? Isso aqui é um exemplo, né, do CAD. O CAD, né, certo? É o desenho assistido por computador, ok? Aí nós temos exemplo da ligação da tomada de uso geral. Se você quer fazer a ligação da tomada de uso geral, tá o exemplo aí para você. Lembrando, se você for criança, não faça a instalação elétrica, ok? Você tem que pedir auxílio de um adulto para te acompanhar, ok? Então, neste caso aqui, nós temos aqui, ó, a parte do condutor fase vermelho, o condutor neutro azul e o verde e amarelo como fio terra, que é o proteção elétrica. E aí colocamos aí a simbologia aqui, ó, fase, neutro e terra, tá vendo aí? E aqui também, ó, tecnicamente essa tomada é chamada 2P mais T, dois polos mais o fio terra, ok? Ainda na solução da situação de aprendizagem 2, temos o dimensionamento. Então você tem que tirar essa fotinha para enviar ao professor. Tira essa fotinha, que é a segunda foto. Tira a fotinha para enviar ao professor Alan. Dimensionamento de acordo com a NBR 5410. A norma indica para iluminação no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Para tomadas de uso geral, no mínimo 2,5 milímetros. Não se esqueça que para a tomada de uso específico, você tem que levar em consideração a potência do equipamento. Para circuito de sinalização e de controle, geralmente a gente utiliza para industrial, a norma faz indicação de 0,5 e 0,75, mas geralmente a gente utiliza 1 milímetro para a fiação de comando e 2,5 milímetros para o força. Só que tem um detalhe. Tanto na predial como na industrial, nós temos que levar em consideração a potência que será instalada. Se o motor tem uma potência maior, devemos utilizar, né, condutores aí com a bitola mais elevada, ok? Tira a fotinha para a nossa situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2. Dá um tempinho para tirar a foto. Solução da situação de aprendizagem 2, dimensionamento. Nós temos aqui, ó, o quadro geral de distribuição. Você pode ver que eu tenho um fio de 2,5 aqui para a tomada e o fio de 1,5 para a iluminação. Isso aqui é um interruptor, isso aqui é uma lâmpada, tá bom? Então aqui é a instalação de uma lâmpada comum. Nós temos aqui, ó, chegando a fase do interruptor, sai o retorno para a lâmpada e a lâmpada vai para o neutro. No caso da tomada, no neutro, a gente coloca na esquerda aqui, o fase na direita e o fio terra aqui, tá vendo? Então, solução da situação de aprendizagem 2, tira a fotinha para enviar para o professor Alan. Lembrando que essa aula fica gravada disponível no Aval.
Então aí nós temos, ó, como instalar uma lâmpada com interruptor simples. Nós temos aqui o disjuntor, o condutor fase, fase bem no interruptor, sai o condutor preto aqui, que é o retorno para a lâmpada, e da lâmpada vai para o neutro. A lâmpada, pessoal, tem dois parafusos aqui, tá vendo? Um parafuso vai para o neutro e o outro aqui vai para o interruptor. Do interruptor vai para o disjuntor, do disjuntor vai para a fase, ok? Certo? Aqui o professor Alan colocou aí, ó, fase, neutro, fio terra e o retorno. Aqui seria o eletroduto, mangueira lisa ou aquela corrugada. A indicação que eu faço para vocês é trabalhe com materiais de qualidade. E quando você for colocar aquela mangueira, né, na alvenaria, o pedreiro colocar, evite dor de cabeça e coloca no mínimo de 3/4. Tem gente que pega, quer comprar a mangueira mais barata que tem no mercado e coloca uma mangueira de 0,5 polegada e ainda com material inferior. Aí não dá, gente. Tem que ser 3/4 acima, ok? 3/4 é a medida, em polegadas, ok? Beleza? Então você tem que colocar no mínimo aí 3/4 para o eletricista ou o profissional tá fazendo a instalação elétrica, né? Tranquilamente. Então, exemplo de como instalar uma lâmpada com um interruptor simples. E aí nós temos também na solução da situação de aprendizagem 2, nós temos um interruptor agora com 3 teclas. A bitola de fio é 1,5 milímetros, que é para iluminação. Chega a fase, sai 3 retornos e daqui vai para o neutro. Observação, esse jumper deve ser feito com o fio aqui isolado, tá? Aqui tem que estar isolado. Essas pontinhas aqui desencapadas, mas essa parte aqui é isolada, ok? Solução da situação de aprendizagem 2. Então tá aí, ó, o disjuntor com a paz. Paz veio para cá, para cá, para cá, sai um retorno para uma lâmpada, para outra lâmpada, para outra lâmpada, e da lâmpada vai para o neutro, ok? Certo? Se você está pensando em instalar 3 lâmpadas, um interruptor de 3 teclas ou 3 seções, está disponível para você. Conheça os principais tipos de interruptor. Uma tecla, 2 teclas, 3 teclas, ou seria uma seção, 2 seções, 3 seções. Ok? Então tá aí a instalação do interruptor de 2 teclas. Interruptor de 3 teclas, tá vendo como é fácil? Só chegar aqui o condutor fase, sai a fase para cada lado aqui, que nós chamamos de jumper, sai o retorno para cada lâmpada e da lâmpada vai para o neutro. Lembrando que a lâmpada tem 2 parafusos, um parafuso aqui se leva para o neutro e o outro é o retorno que sai do interruptor, tá vendo? Novamente aqui, para fazer a instalação do interruptor de 3 teclas ou 3 seções, chega a fase e sai 3 retornos, um para cada lâmpada. Então aqui está descrito instalação de uma lâmpada, 2 e 3 lâmpadas. Instalação do interruptor three-way ou paralelo. Você vai chegar ao fase, vai o fase aqui no meio, sai 2 retornos para o outro interruptor e vai um retorno para a lâmpada e da lâmpada vai para o neutro, tá vendo? Qual é o detalhe? O detalhe é que este interruptor ele é bastante utilizado para a comodidade do cliente, onde ele chega na casa dele, vai no quarto, na hora que ele entra no quarto, acende a luz. Deitou na cama, tem um interruptor lá perto, ele apaga a luz. Ele acende a luz aqui
e apaga a luz aqui, ó. Esse é nosso interruptor paralelo three-way. Por que chama three-way? Porque nós temos 3 parafusos, tá vendo aqui? Aqui, no caso, quando você quer já utilizar de 3 pontos em comum, por exemplo, camelódromo, galpão, você pega e utiliza o interruptor four-way ou interruptor intermediário. Aqui você tem um paralelo, paralelo, intermediário. Chega a fase aqui no meio, sai 2 retornos. E sai 2 retornos para o interruptor, do interruptor vai para a lâmpada. Da lâmpada vai para o neutro. Professor Alan aí dá o exemplo aí da ligação do interfone. Bastante simples. Lembrando que esse interfone é o mais simples que tem. Ele é encontrado tanto na cor cinza como branca. Aí você tem o fone e o interfone. O interfone você coloca lá de fora. E o fone coloca na parte de dentro. Ok? E aí, neste caso, você vai utilizar os condutores de 1,5. Aí liga um com 1, 4 com 4. Esse interfone ele é bibolt. Aí, interfone, pessoal, nós temos vários modelos. Então, você tem um que ele tem um botãozinho preto aqui, que aí você faz o acionamento também de uma fechadura. Tem outro que tem também a fechadura, o botãozinho aqui, e tem também uma câmera aqui, ó. Aí lá dentro a gente coloca um monitorzinho. Aí na hora que a pessoa aperta aqui, aparece a imagem lá dentro. Aí a pessoa vê quem tá do lado de fora lá. Ok? Beleza? Certo? Tem outros também que a gente coloca aqui com parte de sensor de biometria. A pessoa chega, coloca a digital ou utiliza um chip para fazer a liberação da fechadura elétrica. Ok? Então, nós temos vários tipos de interfone que são utilizados no mercado, ok? Esquema unifilar. Nós temos aqui, por exemplo, a instalação da tomada baixa e o interruptor. Então, aqui está chegando fase neutro para o interruptor, chega a fase, sai o retorno para a lâmpada, o neutro já ficou aqui. E para a tomada temos fase neutra e terra, ok? Solução da situação de aprendizagem em 3, desenvolver aí o desenho da planta baixa no software, por exemplo, AutoCAD. Temos vários tipos de software para a área de construção, ok? Nós temos o Oca, tem vários softwares, tem o SolidWorks, que a gente pode estar utilizando aí para desenvolver nossa planta baixa. Mas fica de acordo com a sua necessidade, sua precisão e a empresa que você vai trabalhar. No exemplo aqui, o professor fez no AutoCAD, colocou aqui, ó, cozinha, sala, banheiro, quarto 1 e quarto 2. Tá vendo aqui? Então, essa daqui é a solução da situação de aprendizagem 3. Se você está participando da aula hoje ou está assistindo essa web aula, é o momento de você estar resolvendo a situação de aprendizagem 3. Dá um tempinho para tirar a foto. Continuando, nós temos aí, ó, também, né? No software AutoCAD a gente consegue colocar aí, né? O nosso DWG aí, ó, certo? Salvar aí a nossa figurinha, tá vendo? Ou imprimir ela, ok? No print. Então, essa aí é a nossa parte final, onde já foi feita aquela instalação, né? Tanto de iluminação como tomada, que o professor Alan explicou para vocês. Nós temos um quadro final aí da nossa solução
da situação de aprendizagem 3, que é essa parte e essa parte. Neste quadro de carga aqui, nós temos aqui o circuito que são utilizados, a descrição dos circuitos, o esquema que foi utilizado, no nosso caso foi um padrão 220, padrão trifásico, ok? A tensão aqui, né, está sendo utilizado, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, ok? Como é padrão trifásico, a gente fala que é A, B e C, ou seria a fase R e ST, ok? Aqui nós temos a seção dos condutores, disjuntores e os DR, ok? Aqui então aí, ó, cálculo de demanda da instalação do consumidor, ok? Aqui no caso do estado de Goiás, nós temos a central elétrica, que é a Equatorial, e a norma que está sendo utilizada pela Equatorial agora é NT001, ok? Onde você define a carga aí que vai ser instalada no seu padrão. O seu padrão é monofásico ou trifásico. Agora estamos trabalhando com monofásico e trifásico. Bifásico está saindo de linha aí, ok? Certo? Então, tira a fotinha aí, que essa é a nossa solução da situação de aprendizagem 3. Solução da situação de aprendizagem 3. Solução de aprendizagem 3. Então, vou passar agora uma revisão de toda solução de aprendizagem. Então, aqui, rapidamente, temos o fórum. Tem que enviar para o professor. Temos aqui, primeira fotinha, situação de aprendizagem 1. Segunda fotinha da situação de aprendizagem 1, que é tomada de uso geral e tomada de uso específico. E terceira fotinha da nossa situação de aprendizagem 1, que é divisão dos circuitos. Essa, então, é a situação de aprendizagem 1. Da situação de aprendizagem 2, que o professor Alan vai demonstrar para vocês, foi pedido para fazer a instalação de iluminação e tomadas. Ok? Agora, situação de aprendizagem 2, onde foi realizada a instalação elétrica de iluminação e tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Dando continuidade na solução da situação de aprendizagem 2, foi solicitado para realizar o dimensionamento de acordo com a NBR 5410. Então, aqui nós temos a solução da situação de aprendizagem 2, de acordo com a NBR 5410. Solução da situação de aprendizagem 2.
Ainda com a parte de dimensionamento, temos aqui a instalação de iluminação e tomadas, levando em consideração o dimensionamento. Finalizando, nós temos aí, então, a nossa solução de situação de aprendizagem 3. Solução de situação de aprendizagem 3, que seria utilizar o software AutoCAD, o Oca, SolidWorks, qualquer software voltado para a área de construção aí, parte de instalação elétrica para desenvolver a nossa planta baixa. Neste caso, foi desenvolvido o desenho no software chamado AutoCAD, que é o desenho assistido pelo computador. Finalizando nossa situação de aprendizagem 3, está aqui a nossa planta baixa também, né? Desenvolvida aí no CAD. Nós temos aí o DWG dela, ok? Tá vendo que ela é branquinha e tal. Aí você pode imprimir nos formatos A0, A1, A2, A3 ou A4. Finalizando nossa solução de situação de aprendizagem 3, nós temos aqui o nosso quadro de carga, onde nós temos circuito, descrição, esquema, tensão, iluminação, tomada de uso geral, uso específico, seção, são os condutores, disjuntores e o DR. Nosso padrão ficou trifásico, por exemplo, com fase A, B e C, ou poderia ser fase R, S, T, ok? A norma que foi utilizada foi de acordo com a nossa central elétrica do estado de Goiás, que é a Equatorial. E aí utilizamos a norma NT001, ok? Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E realizem aí as atividades, ok? Certo? E falando para vocês sobre essa matéria, ela é importante, ok? Certo? Tanto para o eletricista técnico ou engenheiro, onde constantemente você vai estar precisando aí, estar realizando, né, a parte da instalação elétrica de acordo com o projeto elétrico. E muitas vezes você vai estar fazendo essa instalação ou manutenção elétrica sem o projeto. Aí você tem que desenvolver um projetinho, né, para você estar realizando essa instalação elétrica, ok? É importante que você faça o levantamento dos materiais de forma correta para evitar aí, né, prejuízos. O professor Alan, quando ele vai fazer a instalação elétrica, ele faz o levantamento de acordo com a quantidade de fios neutros, né? Retorno, fase. E, para ser sincero, toda vez eu coloco aproximadamente 1 metro a mais. 1 metro, 2 metros a mais, porque é melhor sobrar do que faltar. Eu já até aviso para o cliente que vai sobrar um pouco, porque senão depois falta, aí é pior, você ficar fazendo emenda e tudo mais, ok? Certo? Se for o caso, até eu compro essa fiação de volta, porque eu trabalho com instalação direta, instalação, manutenção.
né? E a maioria das casas você vai fazer instalação aí, o professor Alan, ele sinceramente não tem projeto. E aí você tem que, né, realizar um projetinho rapidamente aí, principalmente para mostrar para o cliente. E às vezes, infelizmente, não tem a possibilidade de fazer o projeto também. Você tem que fazer a instalação, ok? E aí, de forma geral, por exemplo, essa semana eu tive que fazer a instalação do quadro geral de distribuição numa casa que não tinha quadro geral de distribuição. Aí aconteceu de fechar um curto-circuito no chuveiro, né? A tomada derreteu, é o que eu falei, utiliza aí conector de porcelana, faça a instalação direta. No caso lá foi feita a instalação na tomada, a tomada derreteu, e aí pegou fogo na instalação tanto do chuveiro como até a parte da fiação central. Aí, para evitar dor de cabeça, eu refiz a instalação elétrica e fiz a indicação da instalação de acordo com a norma técnica utilizando no quadro geral de distribuição. Aí eu coloquei o disjuntor para o chuveiro, disjuntor para a iluminação, disjuntor para as tomadas dela e disjuntor, né, geral. Aí montei um quadro, né, de plástico lá, né, 7 de PVC externo e ficou tudo beleza, certinho, né? É isso aí, galera. Legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem alguma dúvida? Tudo ok? Então, aguardo vocês até a próxima aula. Aí, vamos desenvolver as atividades, ok? Certinho? Tenha um bom final de semana. Nessa semana tem um feriado, né? Aproveitar aí, né? As aulas aí, né? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não, tudo certo, né? Então, beleza, então. Tá ok. Galera, legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para o professor Alan, que ele está disponível. Ok? Certo? Obrigado, tenha uma ótima semana e fica com Deus. Obrigado.